Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do YumiCast, o podcast da Auriba Brasil. No episódio de hoje, vamos abordar um dos aspectos universais da vida humana, a dor. Afinal de contas, todos nós, em algum momento de nossas vidas, já nos deparamos com essa sensação. Vamos falar também sobre como os exames de sangue contribuem para o diagnóstico e tratamento das causas da dor. Eu sou o Rodrigo Moreira e está começando o YumiCast. E o episódio de hoje marca o início da temporada 2024 do YumiCast. E como sempre, eu estou aqui com o Fernando Jório, que é CEO da Auriba Brasil e América Latina. Fernando, tudo bem? Olá, Rodrigo, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje, poder conversar com vocês. Obrigado, Dr. Marcos, por estar conosco aqui. É uma honra tê-lo do nosso lado e a gente vai falar de um assunto tão importante na área de saúde. Vamos lá. Também aqui conosco está Fábio Oliveira, que é gerente de Marketing e Customer Care da Auriba Medical Brasil. Fábio, tudo bem? Olá, Rodrigo, tudo bem? Fernando, doutor, obrigado pela presença. Vamos bater um papo bem interessante aqui sobre a doença, dores. Boa. E o nosso grande convidado de hoje é o Dr. Marcos Paulo Cabral, que é médico reumatologista. Dr. Marcos, obrigado por estar aqui conosco. Seja bem-vindo ao YumiCast. Bom, é uma alegria para mim também, agradeço o convite. É uma oportunidade de apresentar a minha especialidade, a reumatologia. Quero só acrescentar que eu tenho a área de atuação, um subtítulo de especialista da reumatologia, que é dor crônica. E trazer esclarecimento para os pacientes, para a população, né? Eu vou falar um pouco, atingir até o ponto da prevenção, né? Então a gente vai conversar sobre o diagnóstico, laboratório, sobre as doenças reumatológicas e até mesmo que é fundamental sobre prevenção, né? Excelente. Então, prevenção alegria sempre é importante. Muito obrigado. Legal. E para a gente iniciar esse bate-papo de hoje, então, eu queria pedir para o Fernando comentar um pouquinho para a gente sobre essa nova atuação estratégica da Auriba no ano de 2024. Sim, claro. É um prazer poder falar um pouco disso. A Auriba é uma empresa mundial, uma multinacional japonesa de forte atuação e ela tem uma estratégia bem interessante que é o desenvolvimento em 3 campos. Ela está voltada primeiro para o biohealthcare, né, dentro da área de saúde. Então, tanto a área medical, a parte diagnóstica, exames clínicos, quanto a área de life science, que é uma área super importante para desenvolvimento e até alguns testes voltados para pesquisa. Ela está atuando bem forte nisso. Tem um outro campo que ela está muito atuante também, materiais e semicondutores, né? Como vocês bem sabem, na área de semicondutores, a Auriba já vem há muitos anos, tradicionalmente, voltado para esse segmento que é tão importante para o desenvolvimento de tecnologias, né? E, por último, energia e a parte de meio ambiente, né? Meio ambiente é um tema muito importante nos dias de hoje. A empresa desenvolve analisadores para atender essa área de poluição de água, de ar. Então, tem uma gama de produtos muito importante para a gente cuidar do meio ambiente. E energia, vocês têm ouvido falar bastante da parte de desenvolvimento de novas energias voltado para hidrogênio e algumas coisas bem interessantes para a gente atender. Basicamente é isso, Rodrigo, e a gente está muito orgulhoso de poder sempre trazer inovação e tecnologia na linha de produtos da Auriba. Legal, Fernando, é isso mesmo. É sempre bom saber que a Auriba é uma empresa que se preocupa realmente com essa questão da tecnologia, o desenvolvimento, a inovação, que lá na frente acaba impactando na qualidade de vida, na melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? Muito legal mesmo. Exato. E, Fábio, dentro dessa área médica, né, da área do diagnóstico in vitro, o que a gente pode esperar da Auriba para 2024? Vem novidade por aí? Sim, Rodrigo, eu estou muito otimista para esse ano. Como vocês sabem, né, a Auriba já tem um portfólio muito robusto na linha de hemostasia, hematologia e bioquímica, né? O pessoal já conhece, já está habituado com nossos produtos. Além disso, nós estamos buscando parcerias muito interessantes, tanto internacionais, com empresas internacionais, como uma empresa local também, brasileira. Para quê? Para incrementar o nosso portfólio de produtos para os clientes, tá? Claro, sempre seguindo a nossa base de produtos de qualidade,
eficiência, né? Para entregar o melhor aos nossos clientes. Padrão Oriba de qualidade. Né? Exatamente. Então, assim, eu estou muito confiante que nós teremos um ano muito produtivo, de sucesso para a Oriba e, claro, para os clientes também que terão novas tecnologias e produtos para auxiliá-los no dia a dia, em diferentes disciplinas dentro do laboratório. Legal. Obrigado, Fábio. Agora eu pergunto para o Dr. Marcos, falar um pouquinho de você, né? Pedir para você se apresentar, você já comentou um pouquinho, mas falar um pouquinho da sua especialização, da sua formação. Depois já te faço a pergunta de explicar para nós o que é a reumatologia, o que essa especialidade médica trata, cuida, né? A gente até brincou aqui quando a gente chegou aqui hoje agora para fazer essa gravação, comentamos aqui com o pessoal, perguntamos o que era reumatologia, a maioria não soube responder. Então, conta pra gente o que é reumatologia. Bom, Rodrigo, só me apresentar, eu sou médico reumatologista, especialista em dor crônica. A reumatologia, realmente, ela traz essa... Eu encontro com alguém, às vezes, aí... O que o reumatologista faz? E é uma especialidade abrangente demais. O reumatologista, ele trata as doenças musculoesqueléticas prevalentes demais, tendinopatias, tendinite, bursite, crônicas. A reumatologia, ela estuda as doenças degenerativas, a grande representante, a osteoartrite, né? Que era denominada de artrose, né? A osteoartrose, que um termo mais adequado é osteoartrite. As doenças autoimunes, doenças menos prevalentes, a gente estuda essas doenças autoimunes, e as doenças osteometabólicas, onde aí a representante mais conhecida é a osteoporose. Então, o reumatologista, a reumatologia engloba aí um espectro amplo, né, de doenças bastante prevalentes e também, do outro lado, pouco prevalentes, como algumas doenças autoimunes, né? Então, dentro do hospital, até a especialidade é conhecida assim, ninguém conseguiu fechar o diagnóstico, não sabe o que é, encaminha para o reumatologista, que a gente acaba aí cuidando dessas doenças incomuns, doenças raras, né? E dentro dessas doenças mais prevalentes, quais seriam, por exemplo, essa parte óssea? Sim, das doenças mais prevalentes, a principal é a osteoartrite, né? A osteoartrite de joelhos, osteoartrite de coluna, osteoartrite de mãos, né? Que tem uma prevalência na população mundial de cerca de 7,6% da população mundial. Também nas autoimunes, a artrite reumatoide, tá? Que ela afeta aí 1% da população mundial. É um número importante também. E a reumatologia, ela também estuda o diagnóstico, o tratamento e se aprofunda no tratamento da dor crônica também. Também nas osteometabólicas, a osteoporose, é bem importante também a gente, em algum momento, aprofundar um pouco para o público sobre a osteoporose. É uma doença bastante prevalente. Após os 50 anos, a prevalência vai de 15% a 30%. Caramba. E depois dos 80 anos, 70% das mulheres têm osteoporose, atingindo aí um risco de fratura, de uma fratura a cada 2 mulheres depois dos 50 anos. Então, altíssimo. É bastante importante a gente trazer conhecimento nessa área e discutir um pouco nesse podcast. E também, doutor, com relação assim, a atletas, a gente ouve muito falar que tem tendinites ou epicondilite ou alguma patologia ligada ao esporte, no caso tenista, dores no ombro, no braço, alguma coisa assim. Existem bastante pessoas jovens também, né, que desenvolvem isso. Sem dúvida, sem dúvida. São extremos, né? Do excesso, que pode trazer lesão, e isso tem sido cada vez mais comum. Eu tenho um número razoável de pacientes triatletas, e a pessoa se encontra na atividade física e, às vezes, ela ultrapassa o limite do benefício para a sua saúde, né? As lesões de overuse, né? O excesso, né? Trazendo lesões, sim. Tendinopatias, bursites, dor musculoesquelética crônica, mas o mais grave,
que é a doença degenerativa osteoarticular, que é a osteoartrite secundária ao excesso de uso, né? Então, as atividades esportivas, um jogador de futebol com 30 anos, ele tem um joelho de um idoso. Né? Usou então, demais. Usou demais. É um dos fatores de risco para osteoartrite, para degeneração. O envelhecimento articular é o excesso de uso, o impacto. Esse é um ponto que a gente tem que... Estar atento, né? Perfeito. Então é um Claro. mito dizer que doença reumatoide é só para idosos, pessoas com idade avançada. Não tem De nada. forma alguma, né? Inclusive, as autoimunes, elas são mais frequentes em pacientes jovens. Olha só. Poxa. Principalmente mulheres em idade fértil, as doenças autoimunes são mais prevalentes. Como a reumatologia é ampla, a gente tem que diferenciar as doenças autoimunes, que são doenças mais graves, mais destrutivas, que exigem um tratamento o mais precoce possível, que vai mudar o desfecho completamente. São doenças altamente com alto grau de deformidade e de ameaça à vida. Das doenças degenerativas, que é a grande representante, a osteoartrite, né? Que é uma doença do envelhecimento. Mas até que ponto é aceitável esse envelhecimento de uma articulação? Até que ponto é aceitável o joelho estar com, vamos chamar aí, com desgaste, né? Até que ponto é natural essa alteração da cartilagem articular que vai repercutir no osso, que está ali próximo da articulação, que a gente chama de osso subcondral, e que vai repercutir no músculo, até na gordura periarticular. Então, a artrose, ela é uma doença da cartilagem, do osso, do músculo e da gordura. É uma doença grave, incapacitante, mas é uma doença degenerativa, diferente das outras doenças. O curso da artrose, né, é um curso lento, gradual, né, e que está relacionada com o sobreuso, o excesso de uso de forma acima do limite ali, né? Entendi. Claro, também. Sobrepeso é um importante fator de risco, não só pela carga, mas também porque o sobrepeso, a obesidade, ela está associada com um processo inflamatório no nosso corpo, que a gente chama de sistêmico, né? Então, quando a gente está acima do peso, a gente está inflamado. Isso repercute até na osteoartrite de mãos. Você pega um paciente com osteoartrite de mãos, aqueles carocinhos, né? São os nódulos de Eberden, aqui nas interfalangianas aqui, distais. Ele inflama mais na paciente que está com sobrepeso. Entendi. Então, a evolução é pior. Tá? O doutor comentou alguma coisa já preventiva, né? Explicando, mas tem algo que a gente preocupado com a prevenção deveria já pensar, tomar alguma coisa para cartilagem ou condroitina, que eu já ouvi falar, ou coisa assim. Eu não sei o que o doutor recomenda, ou se não, apenas não abusar de alguma coisa repetitiva, algum tipo de aproveitar doença. e complementar a sua pergunta, Fernando, eu ia entrar exatamente nesse tópico. O doutor falou que a osteoporose é muito comum, a incidência é muito grande em mulheres, né, maior idade. Sim. Isso que eu ia falar, exatamente. Tem alguma prevenção, alguma coisa que as pessoas possam fazer para evitar? E o diagnóstico é mais clínico ou tem algum exame também complementar que ajuda a trazer essa... Esse é um grande ponto da reumatologia, que até valoriza a nossa especialidade, que nas doenças reumatológicas nós não temos um teste laboratorial que faz o diagnóstico. Então, na reumatologia, nem a imagem, nem o laboratório fecha o diagnóstico da doença. As nossas doenças, o diagnóstico, ele é baseado em critérios diagnósticos clínicos, imagiológicos e laboratoriais. Então, por isso é mais difícil e aí garante a utilidade do reumatologista no cenário multidisciplinar, né? Não vai ser um ou outro que vai dar o diagnóstico, tem que ser a combinação dos três para conseguir chegar à conclusão. Né? E dentro da nossa sociedade de reumatologia, existem os grupos que estudam cada tipo de doença e esses critérios, até hoje, eles sofrem avanços aí para a gente fechar e conseguir fazer diagnósticos mais precoces. Como eu havia dito, nas doenças autoimunes, esse diagnóstico precoce ele faz toda a diferença, porque são doenças mais destrutivas, né? Eu penso que é útil eu falar um pouco o que é uma doença autoimune,
Boa, Sim, explicar. correto. Acho Né? que sim. O que sim. é uma doença autoimune? É quando o nosso corpo, o nosso sistema de defesa, ou seja, o nosso sistema de defesa é o nosso sistema imunológico. E o nosso sistema imunológico, ele vive num equilíbrio de tolerância imunológica com o que é próprio do nosso organismo. Então, o nosso linfócito, ele sabe que a nossa articulação é nossa e ele trata ela com carinho. O linfócito não vai produzir vai anticorpos, atacar o linfócito É. B não vai fazer anticorpo para destruir nossa articulação. Então, existe um treinamento do linfócito no timo e existe um treinamento periférico que continua e uma destruição dos linfócitos mal treinados para eles não atacarem o que é nosso. Eles reconhecerem isso é do nosso corpo. E a quebra dessa tolerância é que leva às doenças autoimunes. Então, exemplo, uma tireoidite autoimune. A pessoa tem um problema na tireoide bem prevalente, mulheres jovens, o hipotireoidismo. Ele é autoimune. O sistema imune ele produz anticorpos contra a tireoide. Ele pensa que a tireoide não faz parte do corpo. E a gente até faz a dosagem desses autoanticorpos. O antitireoperoxidase, o antitireoglobulina, o antitrabe. A gente pede os autoanticorpos e a gente consegue mensurar o nível dessa falha na tolerância que está destruindo a glândula. Na reumatologia, essa quebra da tolerância, a gente tem anticorpos contra a articulação. É a artrite reumatoide. No lúpus eritematoso sistêmico, né, que a gente fala mais como lúpus, a gente tem anticorpos contra vários tecidos. Contra as serosas, e aí faz a serosite, o derrame pleural, contra as articulações, faz artrite, contra o rim, faz a nefrite, e aí a gente vai estratificando a gravidade do lúpus. Então, é menos específico esse anticorpo. Isso é a doença autoimune, tá? O nosso corpo produz anticorpos, né? Os linfócitos, eles querem lutar contra o que é nosso. Interessante. E até aproveitando, tem alguma ligação genética para a pessoa desenvolver esse Sim. processo autoimune? Sim. É genético. Sim. Não é totalmente genético. É uma combinação de fatores ambientais, genéticos e gatilhos, tá? Exemplo, a gente tem, numa célula que a gente tem, que é o neutrófilo, a gente tem no leucócito o antígeno leucocitário humano, chama HLA. E para determinados tipos e subtipos de antígeno leucocitário humano são mais prevalentes algumas doenças autoimunes. Então, exemplo, na espondilite anquilosante, é esperado aí 95% dos pacientes têm o HLA-B27 positivo. O antígeno leucocitário humano do tipo B27, ele está presente em 95% das pessoas com essa doença. Porém, só 5% das pessoas que têm o HLA-B27 têm espondilite anquilosante. Nossa, Ou seja, interessante. então, o exame laboratorial, ele não faz o diagnóstico. De quem tem aquele exame alterado, só 5% está doente. Interessante. Mas de quem está doente, 95% tem ele Tem. alterado. Alterado. Tá? Aproveitando que a gente está falando de células do sangue aí, né? Não sei se vocês já ouviram falar dessa expressão que a pessoa está com reumatismo no sangue, né? O que é isso? É correto essa expressão? E, né? Rodrigo, essa expressão ela vem da história da reumatologia aí, de um outro tipo de doença reumatológica. Essa expressão ela surgiu na febre reumática, que não é uma doença autoimune, é uma doença de... Eu vou explicar um pouco sobre a febre reumática e falar do reumatismo no sangue e da incompreensão. Nem tanto tempo atrás aí os médicos tinham uma falha nessa compreensão, os não reumatologistas, né? Bom, a febre reumática, ela acontece quando uma criança tem contato com um tipo específico de estreptococo. Então, ela tem contato com o estreptococo, o corpo produz anticorpos contra o estreptococo. É o que a nossa defesa faz. Ela faz anticorpos, é a nossa memória imune contra vírus, bactérias, né? Sim. Então, o corpo, para destruir o estreptococo, ele faz um
um anticorpo. E essa defesa projetada para o estreptococo, ela tem um modelo para aquele tipo de proteína, vamos chamar assim do estreptococo. O estreptococo ele tem um pedacinho parecido com o revestimento da nossa articulação. E o pior, parecido com um pedacinho que está na válvula do nosso coração. Então, esse anticorpo ele pode brigar com a nossa junta e pode até fazer uma lesão na nossa válvula cardíaca. Poxa. Caramba. Existe até uma expressão na reumatologia que a febre reumática lambe as juntas e morde o coração, que é o mais grave. E a febre reumática é a principal causa de cirurgia cardíaca não congênita. Que não é por doença congênita, a febre reumática é o que mais leva à cirurgia cardíaca. Isso melhorou bastante com o uso de antibiótico e até com excesso de uso de antibiótico. Hoje é menos prevalente a febre reumática, uma doença que pode ser grave quando ela acomete aí o coração, né? E a gente faz a profilaxia da febre reumática. Agora eu vou chegar lá. Esses anticorpos a gente consegue detectar num teste laboratorial, que é o ASLO, o antistreptolizina A. E o ASLO, ele está presente, exemplo, uma professora de jardim de infância, que mais tem é criança com estreptococo lá. Ela está sempre com ASLO aumentado e ela não está doente. Só que, se ela tem uma artrite migratória, então tá uma artrite no joelho, depois no tornozelo, depois no punho, tem um ASLO aumentado, é um dos critérios diagnósticos que a gente usa para febre reumática. E aí, no passado, a gente acompanhava esse ASLO, a gente não, quem não tinha esse entendimento, e ficou correlacionado como, isso é reumatismo no sangue, que tem o ASLO no sangue. Não, não é assim. Entendi. Tá. Bem claro. E trazendo um pouquinho agora para o lado do diagnóstico clínico, né? Quais seriam, então, a gente já entendeu que o diagnóstico ele é fechado com uma série de fatores, né? Mas específico do diagnóstico clínico, quais seriam os exames, os testes que você mais utiliza nessa tentativa de fechar o diagnóstico? Bem interessante. E eu vou chegar num outro ponto que também a gente vivencia na reumatologia, que são as doenças de exclusão. Que eu preciso de todos os testes negativos para excluir essas doenças. Quer ver uma doença bem prevalente? Fibromialgia, que é uma causa comum de dor crônica, que afeta gravemente a qualidade de vida, com uma prevalência elevada de 2 a 12% da população no Brasil. Uma dor crônica que pode se tornar incapacitante, e essa é uma doença de exclusão. Antes eu preciso excluir hipotireoidismo, então eu peço TSH, o T4 livre. Eu tenho que excluir hiperparatireoidismo, então eu vou pedir o PTH, o paratormônio. Eu vou avaliar as vitamina D. Também eu vou avaliar as provas inflamatórias para me tranquilizar. Então, a gente usa vários marcadores aí. Às vezes, se existem sintomas, que eu vou falar um pouco de um grupo de sintomas que é importante para o reumatologista, mas falando aí do laboratório, um grande exame que gera uma polêmica aí, bastante medo, é um paciente que eu recebo no consultório, que ele entra na consulta, eu já sei o que está acontecendo, que é um medo exagerado, que é o FAM positivo, Sim. o fator antinúcleo positivo. Já pensa que está com lúpus. Já pensa que está com lúpus, que é uma doença que pode ser uma doença grave. Existe o lúpus, até o cutâneo articular é uma doença com um manejo tranquilo, mas o lúpus é uma doença que a gente precisa ter atenção. E o paciente tem bastante medo quando ele vê um FAM positivo. Sim. E o FAM não é um exame do reumatologista. Então, o clínico solicita FAM, o neurologista, o ginecologista, e excelente. Só que essa interpretação ela não é simples. Eu vou falar um pouquinho do FAM de uma forma... vocês vão me auxiliar a deixar mais de fácil compreensão. Mas o FAM ele é um teste de triagem. Ele mostra que existe um autoanticorpo. Tá? Então, ele é um teste que a gente fala, é um screening. Se existe um autoanticorpo, o FAM dá positivo. Só que, com o avançar da idade e também
com uma relação étnica, em grupos étnicos, a prevalência de pequenas falhas nessa tolerância imunológica e da presença de autoanticorpos, ela é mais comum em pessoas saudáveis. Então, um exemplo. Prevalência de FAM em pessoas saudáveis, a prevalência geral, 22%. É bastante. Sim. Caramba. Então, não precisa ter esse medo todo. Tem 22% de probabilidade de você estar saudável. Agora, o FAM, ele é um teste de rastreio. A gente avalia e a melhora na qualidade técnica do exame, a forma como a gente realiza o teste do FAM hoje, também aumentou a sensibilidade do teste. Ele fica mais positivo ainda. Entendi. Tá? E o FAM, o padrão dele, ele pinta na fluorescência, tá? Na fluorescência ele pinta, e já até o padrão ali da fluorescência, ele já diz pra gente qual deve ser o autoanticorpo que deve estar ali, mas ele não fala qual é. E ele pode estar errado, ele depende até da interpretação de quem está olhando ali a fluorescência. Mas, exemplo, um FAM pontilhado fino denso. A gente já olha, isso deve ser nada. Isso é mais comum em pessoas saudáveis. Agora, um FAM com padrão homogêneo, a gente fica mais atento. O padrão da fluorescência, ele pode indicar qual é o próximo passo, qual é o próximo exame. E também o título do FAM. Um FAM num título baixo, ele fica mais comum ainda. O título é aquele número que vem 1 para 160, 1 para 320, 1 para 340, 1 para 640, 1 para 1320. O que significa isso? Você vai diluindo o soro do paciente. Cada vez que você dilui mais e ainda tem autoanticorpo, é um número. Então, primeiro, 1 para 160. Diluiu aquela água de novo, botou água, uma forma de falar simples. Botou água, continua presente, dilui de novo, até sumir. Sumiu, é o anterior. Então, títulos baixos preocupam menos ainda. Agora, é claro, a saúde, ela é o bem maior que a gente tem. Sim. Né? Então, sem dúvida, vale a pena uma interconsulta, o colega pedir para o reumatologista avaliar, ou o próprio paciente procurar um reumatologista diante de um FAM positivo, que pode ter sido um achado, sem esse medo exagerado, mas sim, merece um esclarecimento. Tá? Merece um esclarecimento, mas acho que eu consegui tranquilizar quem está com FAM positivo. Né? Mas assim, é curioso, porque a gente passa, né, por consultas de rotina constantemente, e é difícil ver o pedido de FAM para o médico. Tem alguma ocasião que é necessário, ou o paciente precisa apresentar algum sintoma para que procurar um reumatologista e aí sim solicitar um FAM? Ou o FAM pode entrar no exame de rotina, de dia a dia da população? Não é estimulado que ele entre como um exame de rotina, porque ele vai causar pânico e confusão diagnóstica. Não, de rotina não. A gente pensa mais num FAM, exemplo, nas doenças reumatológicas, eu estava falando de sintomas que são importantes para o reumatologista. Um grupo desses sintomas a gente chama de sintomas constitucionais e que estão presentes nas doenças autoimunes. O que são sintomas constitucionais? Uma alopécia, está caindo mais o cabelo, uma fadiga, uma febrinha baixa no fim do dia, um quadro de dor, não é uma dor forte, mas uma dor mais generalizada. Então, essa fadiga, igual um resfriado, o resfriado ele faz os sintomas pelas interleucinas que estão circulando. E as doenças reumatológicas também, pelas interleucinas, IL-1, IL-6, que a gente viu aí no Covid, né? Por isso que resfriado, as infecções virais, elas geram dor no corpo, fadiga, dor articular, e não é reumatismo, um jeito de falar, né? Reumatismo é viral. Mas nas doenças reumatológicas isso também acontece, porque a gente tem citocinas inflamatórias circulantes que geram fadiga, perda de cabelo, perda de peso, fraqueza muscular. Então, esses sintomas constitucionais, eles falam para a gente que pode existir ali uma doença autoimune, uma doença reumatológica. O doutor tocou bastante em alguns exames importantes, como o FAM, né? E ásolo também. Sim. E tem outros exames também que são muito utilizados, como o PCR,
proteína C reativa, né? Sem dúvida. E até o VHS, que não tem um diagnóstico direto de uma patologia, mas também é muito solicitado. Sim. O doutor utiliza isso nos seus pedidos ou não? Com bastante frequência e são bem úteis. VHS, a PCR, né? O VHS é uma avaliação indireta de proteínas inflamatórias. Correto. Esses testes são inespecíficos, mas eles têm uma utilidade grande. Tá? E a própria PCR, que ela até extrapolou nas doenças reumatológicas. Como eu havia mencionado na osteoartrite, que a obesidade faz a gente ficar inflamado, isso piora o desfecho e piora a evolução, mesmo de articulações que não têm carga, como a osteoartrite de mãos. Então, essa inflamação sistêmica, mesmo na doença reumatológica, e esse conhecimento ele avançou bastante na reumatologia, que quem está inflamado, ele tem até mais doença aterosclerótica, que é a obstrução, que é a placa de gordura na artéria. Uma artéria inflamada, ela vai formar mais placa. É como se ela tivesse áspera, vai grudar mais LDL ali e ela está inflamada. E o PCR, ele também, se não existe nenhuma inflamação, a gente pode até utilizar o PCR ultrassensível, que mostra ali aquela microinflamação. Onde se a gente tiver um PCR menor que 0,1, dá para a gente correlacionar com baixo risco cardiovascular. De 0,1 a 0,3, um risco intermediário. E maior que 0,3, você está com uma microinflamação que pode aumentar o risco cardiovascular. Pode aumentar a aterogênese, que é a deposição de placa de gordura na artéria. Certo. Então, o paciente reumatológico, que ele não está bem tratado, ele é inflamado. Ele tem um risco cardiovascular aumentado. A artrite psoriásica, por exemplo, ela aumenta o risco cardiovascular de uma forma expressiva, porque o paciente não tratada, né? Tratada fica tudo bem. Quem está inflamado entope mais. E na reumatologia isso é bem importante, a gente faz o Doppler de carótida para avaliar, e os nossos pacientes, eles passavam por um estudo de avaliação de risco de aterosclerose, de risco cardiovascular. Isso já é antigo na reumatologia, porque a gente precisava e precisa proteger esse paciente do risco cardiovascular. Tá? Então, sim, a gente precisa estar desinflamado. A atividade física tem esse papel de tirar a nossa inflamação sistêmica, né? Trazer citocinas anti-inflamatórias ao invés de inflamatórias. E o PCR tem esse papel. E tem o papel até na infecção. Você tem uma infecção bacteriana, o PCR está 30, 40. No Covid a gente pegava PCR 50. Subiu muito na época. Isso, estou falando de uma doença, de uma infecção. Principalmente nas bacterianas, o PCR fica bem alto. Ele é tardio, mas ele está lá, bem elevado. Na inflamação, exemplo, numa artrite reumatoide, ele está intermediário, ele está 6, 5. E ele participa até das nossas avaliações métricas de atividade de doença. A gente tem fórmulas para a gente calcular o quanto que a pessoa está com a doença ativa, e a gente pode usar o VHS ou a proteína C reativa, a PCR, que ela nos auxilia no cálculo de atividade de doença. Interessante, bem interessante. Tem um outro teste, né? A gente até deu uma pesquisada, né, para fazer esse podcast, que é o ANCA. Né? Você poderia comentar um pouquinho sobre esse teste também? O ANCA é o anticitoplasma de neutrófilo, né? Ele é um teste para doenças bem raras, tá? Que são ANCA positivas, né? Então, em doenças inflamatórias intestinais, a gente usa o ANCA, ele está relacionado até com prognóstico. Nas vasculites sistêmicas, que são doenças graves reumatológicas, a gente tem as ANCA positivas, que tem um comportamento diferente. Então, o ANCA nos dita aí uma condução da investigação diagnóstica, e até em várias doenças ele tem um papel para indicar o prognóstico. O que é o prognóstico? O desfecho a longo prazo da doença. Agora, o ANCA, ele é um exame voltado para doenças incomuns, doenças raras, tá? Mesmo o lúpus, que é uma doença que a gente vê com frequência, ele é de 1 a
de 1 a 22 pacientes a cada 100 mil pessoas. Então, são doenças incomuns. Sim. E as vasculites são menos prevalentes ainda, né? Então, é um exame bem específico. Legal, legal. Agora, uma outra pergunta aqui. O Fábio acho que já até comentou alguma coisinha, mas quais seriam então os fatores de risco para uma pessoa desenvolver a doença reumatoide? Você comentou que são alguns fatores, depende do ambiente, mas comentar um pouquinho mais sobre esses, que fatores seriam esses, por exemplo, ambientais até? Sim, sim. Se a gente está falando de doença autoimune, o grande vilão é o tabagismo. O tabagismo ele tem uma correlação forte demais com artrite reumatoide, com todas as doenças autoimunes. Mas o tabagismo, ele é inaceitável dentro de um contexto de aumentar o risco de uma doença autoimune. Tá? Então, tabagismo, obesidade também, né? A exposição solar, o raio ultravioleta, ele também é um fator ali, porque ele vai expor o interior da célula. E se tiver ali uma outra célula, ela pode ver aquilo ali e desencadear um processo autoimune. Então, se tiver uma célula que gostou daquilo ali, ela vai querer brigar com aquilo ali. Então, o raio ultravioleta, ele é um grande fator de risco também, principalmente no lúpus. Tá? Então, usar protetor solar, não fumar de forma nenhuma. O tabagismo está relacionado até com risco de dor lombar, de dor crônica. Oxe, incrível, né? Como que só faz mal, né? Tem jeito. Faz mal mesmo. Câncer é só a ponta do iceberg de tabagismo, né? Mas ele está relacionado a tudo. E na artrite reumatoide, fundamental. A doença periodontal na artrite reumatoide. E em outras doenças, que a gente fala de braços do sistema imune, em outras doenças de outro braço do sistema imune, cada vez mais tem sido estudado o intestino como um papel também na patogênese de doenças autoimunes, de um outro grupo. Tá? As espondiloartrites, né? Então, cada vez mais a gente tem aprendido sobre o intestino, a permeabilidade intestinal e o risco de doença autoimune. Sim. Então, um bom intestino, um intestino saudável, né? Uma alimentação saudável, evitar os ultraprocessados, né? Isso também está relacionado com saúde. Interessante como o sedentarismo ou a obesidade, né, ele é um fator de risco para Sim, muitas doenças, né? Sim. Não só, né, a reumatologia, mas também Cardiologia, cardiologia, processo, enfim, dúvida. praticamente para tudo, né? Impressionante. Também é um fator de risco enorme, realmente. Doutor, agora falando do tratamento, né? As doenças reumáticas tem a cura para elas ou não, né? E qual seria o tratamento conduzido? E como é que é feito o tratamento? Houve uma grande revolução no tratamento das doenças reumatológicas aí nos últimos anos, né? Hoje é inaceitável um paciente, mesmo com as apresentações mais graves, ele experimentar os desfechos que a gente tinha no passado, de ver um paciente na cadeira de rodas, com grandes deformidades. Hoje isso é inaceitável. Hoje o tratamento ele consegue proteger o paciente contra as deformidades nessas doenças que a gente tem que se preocupar mais em severidade, as autoimunes, artrite reumatoide, né? Artrite psoriásica. Então, principalmente com o advento dos imunobiológicos, hoje mesmo as apresentações com maior gravidade, a gente consegue um bom controle da doença. Então, se o paciente está alinhado com o reumatologista, se ele faz o tratamento de forma adequada, a gente tem aí ferramentas para proteger o paciente e para garantir que ele vai enfrentar de uma forma boa e que não vai encarar as deformidades aí da doença. Então, é para dar tudo certo, tem que dar tudo certo. Então, realmente mudou completamente o cenário de quando eu me formei para agora. É uma alegria isso. A gente pode oferecer realmente um desfecho de qualidade de vida, qualidade né? de vida e prevenção de deformidade. Agora, só ressaltar, o diagnóstico ele tem que ser precoce. Se a gente pegar a artrite reumatoide, ela é mais erosiva nos primeiros 6 meses de doença. Poxa. E pense, em 6 meses o paciente chegar no diagnóstico,
é um desafio. Sim. Então precisa do encaminhamento do colega, de outras especialidades, ou às vezes até da procura do paciente também. Então, poder mostrar o que o reumatologista trata, né? A especialidade, que ainda é pouco conhecida. Isso tem seu valor também. Então, as doenças, elas exigem um tratamento precoce. E ela é mais agressiva, um exemplo da artrite que eu posso dar da artrite reumatoide, nos primeiros 6 meses de doença. Interessante. Isso torna o nosso bate-papo ainda mais interessante, né? Para a gente ver a importância do reumatologista. Como o doutor falou no início, é difícil um paciente procurar o reumatologista. Você vai em encaminhamento de algum colega, né, que tentou descobrir o que acontece e até chegar no reumatologista. Esclarecendo isso, trazendo essa informação para a população, acho que abre, né, nossa mente, nos dá uma visibilidade do que pode ocorrer e como eu posso buscar uma ajuda, né? Acho que foi muito positiva essa nossa conversa. Sem dúvida. E eu fico até interessante mesmo, porque você pensar, né, que a gente está falando que um dos principais sintomas aí das doenças reumatológicas é a dor. Só que também a dor é sintoma de uma série de outras doenças, né? Então, esse que é o link de como saber quando procurar um reumatologista ou não, né? Imagina, você sente uma dor, você vai procurar um ortopedista ou um reumatologista? Exato. Sim, Você é primeiro no ortopedista. A grande dúvida. Então, agora, isso é muito bom, abre nossa cabeça e traz informação, né, pra gente, esse nosso bate-papo. Eu posso falar até alguns sinais de alerta que eles são fundamentais para os médicos, não especialistas, mas para o próprio paciente. Ter uma compreensão também é útil. A dor ela é mais preocupante do ponto de vista de uma doença autoimune, uma doença reumatológica com maior gravidade, quando ela tem um ritmo que a gente chama inflamatório. Então, até que a gente fala de bandeiras de gravidade, né? Uma dor que ela é mais matinal, com rigidez matinal, procura um reumatologista na mesma semana. Essa é uma dor, é um indicador que essa doença pode ser uma doença autoinflamatória ou autoimune, um ritmo inflamatório. A dor que piora de manhã e piora à noite. Agora, a dor que eu acordei ótimo, acordei sem rigidez, estou bem, fui trabalhar, trabalhei o dia inteiro, cheguei em casa quebrado. Essa é uma dor que preocupa menos. Ela está afetando a qualidade de vida. Também procure o reumatologista. Vamos conversar, vamos investigar. Mas é uma dor que acende menos o alerta que a gente tem uma doença sistêmica, né? Uma doença autoimune. Então, isso a gente chama de um ritmo mecânico da dor. A pessoa acorda bem, é como se a dor piorasse no repouso. O repouso, o período mais prolongado de repouso faz doer, essa dor preocupa mais. Ela é uma dor inflamatória. Agora, a dor piora depois que eu faço atividade, não. Essa deve ser uma dor mecânica que não deixa de ser grave. Sentir dor não é adequado. Sentir dor faz mal. A dor crônica, existem estudos, hoje já é um conhecimento elementar, que a dor crônica, ela faz até atrofia cortical. Dor crônica está associada com demência. Então, não é aceitável sentir dor. O paciente ele precisa buscar ajuda, ele precisa tratar dor. E dor gera dor. Então, o excesso de estímulo doloroso, ele vai gerar uma amplificação da dor e alterações no sistema nervoso que vão amplificar cada vez mais a dor. Então, dor nunca é aceitável, tá? Só uma brincadeira, aquela história que a gente fala, passou dos 40, se não sentir dor, não tá vivo, é furada, né? É furada. Tem que procurar. Realmente é uma furada. Furada, E nos anos trabalhando, o avanço da ciência, ele traz para a gente respostas do que a gente vê no dia a dia, né? Então, até em algumas aulas que eu assisti na minha vida, fui tendo insights do que eu via e não entendia. E o médico fora da especialidade, ele pode julgar de uma forma inadequada o que o paciente está sentindo. Eu vou dar um exemplo de um fenômeno neurológico, né, que acontece. Olha, então o paciente tem uma dor crônica, bem simplificado, uma dor crônica na mão. Os anos de dor crônica na mão, ele vai começar a ter dor no braço inteiro. Com anos de dor no braço, começou na mão. Amplificou, dói o braço inteiro. Depois dói a metade do corpo. E com o tempo de dor vai ter dor generalizada, simulando uma fibromialgia, que é uma outra doença, um outro cenário.
Mas, ou seja, como isso acontecia? Eu via isso acontecer e eu não entendia. Parece, o paciente tá doloroso demais. Como que era só o dedo, agora é a mão, agora é o braço, agora é metade do corpo. Nossa. E a gente não entendia. E a falta de conhecimento, ela levava a um julgamento grave, da gente pensar que a pessoa está aumentando a dor ou que ela está... E não é nada disso. Um dia eu assisti uma aula e depois eu fui me aprofundar nesse tema. Esse é um fenômeno que acontece na medula, que chama metamerização, que começa a doer metâmeros, níveis diferentes. Então isso vai aumentando o fenômeno doloroso a nível medular mesmo, e vai aumentando os segmentos. Então é a centralização da dor, vai começar a doer o lado inteiro do corpo, e a metamerização, segmentos diferentes. Então, ou seja, a ciência trazendo explicação de uma coisa que parece absurda. Como que pode? Que agora está doendo tudo, doía só o braço, agora é metade do corpo. Oxe. E como que dói tudo do lado direito? Mas isso é a ciência, isso é o conhecimento. Eu não estou querendo alarmar quem tem dor. Claro. O que eu quero trazer é uma mensagem de buscar auxílio, né? E medicações adequadas para o tratamento adequado do tipo de dor que a pessoa está enfrentando, né? Que não é só a doença reumatológica autoimune que é grave, nem a degenerativa. A dor também é grave. E, às vezes, a doença é a dor crônica. Então, eu vou aproveitar para falar isso. O que é uma dor crônica? Excelente. É quando a doença que participou da geração daquela dor, que participou do que causou aquela dor, já nem existe mais. Então, um exemplo. Eu fiz uma cirurgia abdominal e ela teve sucesso absoluto. Mas depois daquela cirurgia, eu fiquei com uma dor na cicatriz abdominal. Eu fiz uma apendicectomia, tá? Então, eu não tenho mais apêndice, ficou a cicatriz e eu tenho dor crônica no abdômen que dá choque, queima, e é uma dor ali. E eu acho que tem doença ali. O paciente, cada um na sua área, né? O paciente fica pensando, tem um tumor ali, não era o apêndice, está doendo demais. Tem alguma coisa Eu errada. tenho alguma coisa grave. E, exemplo, a dor crônica, ela está presente em 1% das cirurgias. A dor crônica pós-operatória, ela tem uma prevalência de 1%. Qual que é a doença? Interessante. Não, pode ser pela vida inteira. Fica pra vida inteira. Pode ser pela vida inteira. Curioso. E qual é a doença? Dor. Eu fiz um tratamento de um câncer e eu continuei com dor. O que é a dor? Qual é a doença? Dor. E isso acontece na dor lombar também. Então, em vários momentos, o problema não é a compressão da raiz pela hérnia do disco. Aquilo já foi resolvido, já reabsorveu o disco e está tudo certo. Só que a pessoa tem dor. E o desespero de um paciente com uma dor lombar crônica é quando ele tem a ressonância normal, ou quase normal. Danada, né? Nada. E ele se desespera. Como que pode? Eu estou sofrendo tanto, eu tenho dor todo dia, eu estou sentado aqui com dor, eu fico mudando de posição. É porque o problema, a dor ela é multifatorial e não tem que doer por causa de uma estrutura, né? A dor ela pode ser um fenômeno de ali sinapses, ligações de neurônios, amplificação no corno dorsal, no corno posterior da medula ali, sinapses aberrantes, ligações de neurônios que vão gerar dor. Até isso daí, e o que eu preciso tratar nesses casos? A dor. Então, esse entendimento também eu queria poder transmitir melhor e eu conto com as dúvidas de vocês e para a gente aprofundar nesse tema, né? Do que é a dor crônica, né? E a sensibilização central. O que é a sensibilização central? A dor era desse tamanho, mas aquele estímulo de dor repetido, ele gerou um fenômeno de sensibilização central não só, a mesmo a nível da medula espinhal, e que a dor aumentou de tamanho. E ela passou a ser a doença mais grave. E a dor crônica, ela participa das outras causas de dor. Exemplo, uma osteoartrite do joelho. Ultrapassa a dor da inflamação da cartilagem. Também existe um componente de amplificação da dor, da dor por sensibilização central. Tá? Uma dor bem comum, né, doutor? Aproveitando esse gancho, é dor de cabeça, né? Então, isso aí já é uma coisa comum na população, todo mundo um dia já sentiu, vai sentir, ou sente, e acaba até procurando a automedicação, o que, né, eu acredito que não é o correto,
que o doutor recomenda com relação a isso? E falando da dor de cabeça, que é tão comum, se existe alguma causa, alguma coisa que possa levar isso para a população procurar um médico? Sim. E aí eu vou aproveitar a oportunidade de falar do maior desafio de tratar de dor de cabeça crônica. Dor de cabeça a gente chama de cefaleia, né? Sim. Então, a cefaleia crônica, qual é a pior de todas para tratar? Se chama cefaleia por abuso de analgésico. Isso então, o uso de analgésico, ele está associado com uma transformação da dor original e gerando uma dor de cabeça diária. Então, o que antes era uma enxaqueca se transforma na enxaqueca crônica diária ou numa cefaleia transformada. Transformada, que ela é aí a cefaleia por abuso de analgésico. Como se fosse um rebote? Pior do que um rebote, uma desregulação no sistema que controla a dor. Na verdade, o Rodrigo me deu um gancho para explicar por que acontece isso da dor, né? Então, o ser humano ele não foi projetado para sofrer, para sentir dor. Existe no nosso corpo um sistema que chama sistema analgésico descendente. E ele desce de estruturas centrais, lá do tronco cerebral, ele desce mediando por mensageiros noradrenalina e os opioides endógenos, vamos chamar, é uma morfina endógena do nosso corpo. E ele desce pela medula espinhal controlando a dor. E esse sistema analgésico descendente, ele até explica um pouco a diferente tolerância à dor. Tem neném que já é mais dolorido. Algumas pessoas, elas têm mais dor. E sentir dor demais também gera uma desregulação desse sistema analgésico descendente. Além da sensibilização central, né, além daquele estímulo repetido, trazer ligação de neurônio que não era para existir, gerar um ciclo de dor, ainda existe esse desbalanço do sistema analgésico descendente. Que desce lá do cérebro para fazer a gente não ficar sentindo dor sem parar. Tá? E isso também existe uma questão étnica desse enfrentamento da dor, tanto cortical quanto no sistema analgésico descendente. Se eu tenho pouca serotonina no líquido cérebro espinhal, no líquor, menos noradrenalina, eu vou ser mais doloroso. Interessante. Então, até a depressão participa da dor. Não que a pessoa tem dor porque está deprimida. Não, de jeito nenhum. Ela pode ficar deprimida porque ela tem dor. Mas com depressão eu vou sentir mais dor. E a atividade física, ela pode te auxiliar a sentir menos dor, porque a atividade física estimula esses opioides endógenos, os peptídeos opioides endógenos. Interessante. Onde um peptídeo opioide endógeno que todo mundo conhece é a endorfina. A endorfina é uma morfina natural do nosso cérebro. E que ela é autoindutível. A pessoa que corre aqui em Jundiaí, na Avenida 9 de Julho, o cara está viciado, ele vicia, porque ele produz endorfina e é um opioide endógeno. Ele vai correr na chuva, ele está recebendo visita, ele deixa a visita e ele vai correr. Porque aquilo é uma dependência boa, né, cerebral. E isso melhora a dor. É por isso que também que na dor crônica a gente utiliza de algumas classes específicas de antidepressivos. E o paciente tem que entender que não é porque ele está deprimido, é porque isso participa do sistema analgésico descendente. Os antidepressivos duais, né, não seletivos, eles fortalecem, vamos dizer assim, esse sistema analgésico descendente. Tá. E falando da atividade física, existe alguma restrição para quem tem doença reumática? Alguma recomendação? Pelo contrário. Então, já há bastante tempo que a gente fala assim, eu tenho na minha família um número de casos grande de artrite reumatoide. Eu tenho receio de artrite reumatoide. O que eu posso fazer para me proteger? Né? Atividade física. Manter um bom nível de vitamina D também, ela tem um importante papel na proteção contra doenças autoimunes. Então, massa muscular, atividade física, vitamina D. Não fumar,
e um bom controle do peso. Então, isso a gente já é um conselho que precedeu o lançamento da vitamina D isolada no Brasil, Sim. que nem tem tanto tempo, né? A gente não tinha vitamina D para prescrever, era só junto com vitamina A, e era uma dificuldade. Foi bem útil quando a gente dispôs, né, de poder suplementar a vitamina D, que também é uma febre do momento, Sim. mas exige o acompanhamento de um médico. Não precisa ser o reumatologista, vários especialistas podem fazer essa suplementação. Pela literatura, a preferência sempre por via oral de vitamina D, mas ela exige um acompanhamento médico, porque é uma vitamina solúvel em gordura, né? A vitamina lipossolúvel, ela tem o risco de hipervitaminose. Ela vai se depositando e tem sim risco de hipervitaminose. No passado, eu nunca pensei em encontrar um caso de intoxicação por vitamina D, eu já encontrei. Caramba. Pode fazer cálculo renal, pode fazer crise convulsiva Importante. por níveis tóxicos de vitamina D. Você pede dosagem de Eu vitamina peço D também, ó. dosagem de 25 hidroxivitamina D. E o ideal seria acima de 20, geralmente recomendado para o paciente ou não, doutor? Então, existe, até num Congresso Brasileiro de Reumatologia, um colega ele fez uma colocação que eu achei fantástica. Eu nem lembro se era dele essa ideia brilhante, mas eu quero reproduzir e eu só não vou citar o nome dele porque eu não me lembro. Mas ele pontuou da seguinte forma: realmente, se a gente for bem ortodoxo, para pacientes saudáveis, seria aceitável aí um nível próximo de 30. Certo, Mas ele falou, certo. dentro do congresso, ele falou assim, para atletas, vitamina D acima de 50 aumenta a força muscular. E sempre a gente falou isso, antes de existir vitamina D isolada, para a gente vender. Isolada é purinha, sem Sim. vitamina A junto. Sim. Antes disso, a gente já falava de dar vitamina D para prevenir doença autoimune. Uhum. E se extrapola na literatura, se especula que a vitamina D pode reduzir, em níveis elevados, poderia reduzir risco de câncer. A gente não sabe se isso é verdade. Se especula, né, que ela pode ter um papel até em reduzir risco cardiovascular. Se especula. O que esse colega foi bem feliz de falar? Ele falou assim, se você acha que tudo que pode ser bom tem que ser mentira, não suplemente do seu paciente. Deixa 30. Agora, se você acha que coisas boas podem ser verdade, por que não? Deixar ali 50, 60. O que tem que ter cautela é de não ultrapassar, não se aproximar de níveis tóxicos. Sim. Não vou chegar lá próximo de 100. É um risco, sim. A hipercalcemia, cálculo renal, até crise convulsiva por hipercalcemia. Então, o que precisa é honestidade com a ciência. Então, sem sensacionalismo, Claro. de querer suplementar demais e aquele nível tóxico, a honestidade do profissional que te acompanha e do perfil de profissional que você quer que te acompanhe. Se ele está de mãos dadas com a ciência e com a própria honestidade Sim. com a ciência. Porém, por que não suplementar para níveis que podem trazer benefício? Por que eu não posso acreditar que o que pode ser bom pode ser real? Não foi essa colocação não foi ótima? Muito Interessante. Bem feliz, né? Com certeza. É isso mesmo, é isso mesmo. Uma abordagem bem legal. legal. Bom, pessoal, nosso tempo está chegando ao final. Infelizmente, o papo está muito legal aqui. A gente ficaria aqui horas e horas aqui conversando sobre reumatologia, sobre os exames de sangue, mas a gente vai ter que encerrar. Queria agradecer mais uma vez ao Dr. Marcos por estar aqui conosco. Muito obrigado. E eu queria pedir para você deixar os seus contatos, redes sociais, quem quiser marcar uma consulta contigo, como é que faz para te acessar? Bom, hoje eu tenho uma clínica aqui em Jundiaí, é o Instituto Médico Pilar, tá? Fica bem pertinho aqui, na rua Pascoal Guzzo, 216. O telefone do Instituto Médico Pilar é 11 9 81 30 1200, tá? A gente tem um site que é o institutopilar.com.br, tá? E também eu tenho aos poucos aí entrado nesse mundo moderno, né, de mídia social e tal. Sim. Então, recente que eu entrei no Instagram, então tem também meu Instagram, Dr. Marcos Paulo Cabral, quem puder aí também
Acessar e... Com certeza, com certeza. É com uma certeza. alegria. Eu estou bem jovem nessa... Venho chegando aí, né, com cuidado, encontrando o ponto para a gente, como médico, né, para a gente se sentir confortável e de uma forma boa, para ter essa relação com o paciente também, Correto. né, com as pessoas, né. Bacana. Então, agradeço, foi excelente. Eu falei demais, né? Imagina, Fiquei à vontade, muito sensacional. falando muito aí bacana. bastante. Muito bom. Eu acho Muito que a internet está cheia de informação hoje, né? Então a gente procurar trazer profissionais gabaritados, com informação precisa, baseada na informação de qualidade, ciência. né? Exato. A ideia Então é isso que é uma das propostas aqui do YumiCast. Fernando, Fábio, obrigado mais uma vez por estar aqui comigo, com o Dr. Marcos. Eu que agradeço, Rodrigo, agradeço ao Dr. Marcos mais uma vez. Foi muito bom esse bate-papo, um aprendizado, como sempre. O Dr. Marcos trouxe algumas informações muito importantes para nós e acredito para a população também que ouvir, ouçam esse podcast, acho que é muito valioso. E cuidado com a saúde, né? Vamos trabalhar na prevenção e cada vez mais ter atenção para isso. Isso aí, Fernando. É isso aí, eu vou reforçar o que o Fernando falou, eu concordo 100%. O Dr. Marcos trouxe informações importantíssimas, conteúdo de qualidade para nos ajudar a população que nos assiste. Então, agradeço também, em nome da Auriba, a sua presença e compartilhar o seu conhecimento. Muito obrigado, Dr. Marcos. Legal. Agradeço também. E eu queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam até o final desse episódio. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe com sua família, com seus amigos, se você conhece alguém que tem uma doença reumatológica, para que essa informação alcance cada vez mais as pessoas. Também nos sigam em nossas redes sociais, para que vocês fiquem atualizados sempre sobre as novidades no mundo da saúde e sobre os próximos episódios. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau.